Olá pessoal, aqui é o professor Fernando Rosário de Souza fazendo uma revisão do primeiro semestre do pessoal do oitavo ano. Estes temas: Iluminismo, Revolução Inglesa, Francesa, Independências latino-americana e brasileira. Nós vamos dar uma passada geral, é lógico, não vamos explicar de novo, é apenas para refrescar, para que o segundo semestre possa começar de maneira tranquila, com alguns temas que são pré-requisitos para a perfeita compreensão do semestre que agora se inicia. Então, todo mundo lembra o que é iluminismo? Aqueles pensadores do século XVIII, 1700 e alguma coisa, que acreditavam serem iluminados, ao contrário daqueles que viviam na escuridão da ignorância, porque acreditavam que o absolutismo, o mercantilismo e o teocentrismo seriam coisas importantes. No lugar, eles falam, não, o uso da razão é mais importante. A liberdade, representada pelo azul, a igualdade, representada pelo branco, a fraternidade, representada pelo vermelho, são os ideais que eles defendem. E aí, os principais representantes do iluminismo, nós veremos no slide a seguir. Alguns reis absolutistas perceberam que se não adotassem alguns desses ideais, seriam guilhotinados, seriam derrubados do poder. E alguns reis até cederam um pouco dos seus privilégios em troca de não perderem o poder, adotando alguns ideais iluministas, o que foi chamado de despotismo esclarecido, resumido na frase: é melhor perder os anéis do que os dedos. Quanto aos representantes do iluminismo, estão aí o John Locke, que falava que o povo pode dar uma de Locke, ele tem o direito de derrubar o tirano. O Voltaire, que dizia que apenas os sábios deveriam governar, lembra? Vou ter que ser sábio se eu quiser governar. O Rousseau, que dizia que a maioria deve governar. A maioria gosta de um cantor que chama Renato Russo. Já não sei se é a maioria, mas eu gosto. E o Montesquieu falava que não deve existir apenas o poder do rei, mas que deve existir três poderes: executivo, legislativo e judiciário. São os montes que ele fez, o monte executivo, legislativo e judiciário. Ele falava, olha os montes que eu fiz. Muito bem. Dentro do iluminismo, nós temos a primeira revolução em que a burguesia tomou o poder derrubando um rei absolutista. A Revolução Inglesa, com o líder Oliver Cromwell. Este Oliver Cromwell, aproveitando que a Inglaterra era uma ilha, após derrubar o rei, ele fez algo que fortaleceu muito a marinha inglesa. Quem quisesse comercializar com a Inglaterra teria que contratar os navios britânicos. A Revolução Inglesa ocorreu primeiro que a francesa, só que quase todo mundo lembra da francesa, ela é citada, ela é até considerada a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, e a inglesa, mesmo sendo a primeira, não ficou tão famosa. Eu acredito que isso é porque a Revolução Inglesa, ela instaurou uma república com Cromwell, mas depois da morte dele, eles preferiram recuar para a monarquia de novo, tá certo? Que uma monarquia parlamentarista, onde a burguesia seria sempre consultada, isso está estabelecido no Bill of Rights, a Declaração dos Direitos, onde o rei se comprometeu a sempre consultar o parlamento antes de tomar grandes decisões. Mas que foi uma espécie de recuo, foi uma espécie de recuo. Provavelmente a Revolução Francesa ficou mais famosa porque não recuou nos ideais republicanos. Aí está o Oliver Cromwell, e um esquema que simboliza os atos de navegação. Qualquer outro país que quisesse comercializar com a Inglaterra precisaria usar navios britânicos para isso. A França foi a que fez a grande revolução burguesa, que é o marco da Idade Contemporânea. A França, que era dividida em três estados, né? O primeiro estado, o clero; segundo estado, a nobreza; terceiro estado, a burguesia e o povão, acabaram se revoltando, porque o terceiro estado queria que o voto fosse por indivíduo, já que eles eram a maioria, e não por camada. Mesmo o terceiro estado sendo mais populoso, sempre perdia nas decisões, nas votações da Assembleia Geral. Porém, depois da vitória do terceiro estado, nós temos uma divergência. Nós temos o grupo jacobino, que se sentava à esquerda da Assembleia, e o grupo girondino, que se sentava à direita. O grupo que se sentava à esquerda dizia que a população, que os pobres deveriam ajudar no governo. É como se eles seguissem os ideais de Rousseau, que dizia que a maioria deve governar.
Já os que se sentavam à direita dizia que apenas os mais sábios deveriam governar, portanto, aqueles que tinham tido acesso à melhor educação, eles eram, de alguma maneira, defensores dos ideais de Voltaire. Até hoje em dia, o termo esquerda e direita em política é associado a essas ideias iniciais, né? Napoleão foi um líder girondino, ele era rico, só que ele tinha grande carisma com seus soldados, ele tinha grande carisma popular. De alguma maneira, Napoleão conseguiu unificar esses dois grupos sob a sua liderança. Napoleão tinha uma grande adversária, a Inglaterra, né, o Império Britânico, com a sua industrialização, com os seus produtos, e Napoleão tentou conter este avanço econômico britânico com uma estratégia chamada bloqueio continental. Qualquer país do continente europeu que tentasse comercializar com a Inglaterra seria invadido. Esse foi o caso de Portugal, por exemplo, com Dom João VI, que mantinha relações com a Inglaterra. E ao ser invadido por tropas britânicas, corajosamente fugiu para o Brasil, né? Temos aí as três camadas da França pré-revolucionária: o clero, a nobreza, a burguesia e o povo. Talvez você pergunte por que a burguesia de ricos comerciantes está junto com o povo. Eles eram considerados pobres fantasiados de ricos, porque eles tiveram que trabalhar para ter o seu patrimônio, algo que hoje em dia é muito valorizado. Na época era considerado como uma riqueza artificial. Está ali Napoleão massageando a sua úlcera, ele era do FBI, né, da Federação dos Baixinhos Invocados, e isso lhe rendeu uma úlcera nervosa que era massageada com frequência. E a bandeira francesa, que usa as três cores que vários países que tiveram movimentos ligados ao iluminismo usam: o azul do céu, o branco da igualdade, do disco de Newton, o vermelho do sangue, da fraternidade. Azul, liberdade; branco, igualdade; vermelho, fraternidade. As independências latino-americanas, não que o Brasil não faça parte, mas das colônias hispânicas, né? Elas tiveram um grande interesse inglês, porque a Inglaterra queria poder comercializar diretamente com essas colônias sem a intervenção da metrópole, mais ou menos como comprar ingresso direto na bilheteria e não do cambista. O, as ideias francesas do iluminismo, a liberdade, a igualdade e a fraternidade, acabaram influenciando as independências latino-americanas, inclusive a brasileira, porque os filhos das elites iam estudar em universidades francesas e voltavam contaminados com essas ideias. Napoleão acabou ajudando as independências latino-americanas. A Espanha, também Portugal, mas quando ele invadiu a Espanha, especialmente a Espanha não fugiu. Ele chamou as tropas que ficavam aqui na América para lutarem. Se as tropas não vão estar nos países aqui da América, podemos dizer que quando o gato não está, os ratos fazem a festa. E a população local aproveitou esta redução de contingente para fazer movimentações de libertação em relação à Espanha. Nós tivemos dois grandes grupos nas colônias hispânicas aqui: os crioulos e os chapetones. Crioulos, no caso, são os filhos de espanhóis nascidos na América. Chapetones são os espanhóis legítimos, que vieram da Espanha para a América e que tinham direito aos altos cargos. É lógico que para os chapetones não era interessante mudar o status quo, a lei vigente, mas para as elites crioulas isso era muito interessante e necessário. Dois membros da elite crioula são Bolívar e o San Martín. Eles tiveram alguma divergência nos processos de independência. O Bolívar dizia que os países que ficassem livres da Espanha deveriam formar uma única grande nação, né? A ideia bolivariana aí, a ideia pan-americana. Já o San Martín dizia que seria muito mais fácil de administrar se formassem várias pequenas nações. A ideia de San Martín foi a que foi patrocinada pela Inglaterra, que não queria ter nenhum grande concorrente nas terras daqui. Temos aí a estratégia de Napoleão para tentar arruinar a Inglaterra, o bloqueio continental. E temos aí à esquerda o San Martín, à direita o Bolívar. Um último tema que nós vimos neste primeiro semestre foi a independência do Brasil.
Do mesmo jeito que a Inglaterra não queria ter intermediários nas relações econômicas com as colônias hispânicas, o mesmo aconteceu com o Brasil. A influência iluminista também é bem parecida. Os filhos das elites iam estudar nas universidades europeias, principalmente francesas, e voltavam com os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade na cabeça. Temos um elemento napoleônico que ajudou o Brasil a conseguir sua independência em relação a Portugal, também de maneira indireta. A família real portuguesa, Dom João VI, fugiu dos ataques napoleônicos, né, enquanto Portugal ficou aos cuidados de um procurador inglês. E aqui no Brasil eles se instalaram no Rio de Janeiro, a corte se instalou no Rio de Janeiro, que trouxe uma série de benefícios, não porque eles se preocupassem com o povo brasileiro, mas porque eles queriam esses benefícios. Então houve a instalação do Jardim Botânico, do Banco do Brasil, dos Correios, da Biblioteca Nacional, tudo isso para uso fruto da família real portuguesa. Após a derrota de Napoleão, quando a família real portuguesa voltou a Portugal e quis tirar esses benefícios, o povo não deixou. Você dá um pirulito para uma criança, tenta tirar, ela morde seu dedo, imagine esses benefícios. Começou a ter uma divergência entre a elite local e a elite portuguesa, de maneira que o filho de Dom João VI, o Dom Pedro I, teve que escolher se ele ia ser um coadjuvante em Portugal ou se ele ia ser um protagonista aqui no Brasil junto com a elite local, e orientado pelo seu pai, que disse que o Brasil ia ficar livre de Portugal porque essa era a vontade da Inglaterra. Então que não ficasse para nenhum aventureiro, que pelo menos ficasse em família, e num acordo entre pai e filho com uma multa por rescisão de contrato e empréstimos britânicos, o Brasil ficou livre de Portugal. É lógico que você mostrar a independência do Brasil com o pai e o filho sentados numa mesa assinando um contrato não pega bem. Anos depois, foi pintado um quadro que ficou mais famoso sobre a independência do Brasil, o quadro do Pedro Américo, que nós veremos no próximo slide, em que parece ter ouvido grandes cenas de batalha aí para a independência, o que de fato ocorreu muito pouco em lugares isolados, principalmente na Bahia, que nem estava sabendo que era verdade que o Brasil tinha ficado livre de Portugal. E no quadro, Pedro Américo tem um símbolo para mostrar que ele estava fazendo isso apesar de não concordar muito. Já falaremos sobre isso. Podemos concluir que o Brasil conseguiu a sua independência política, mas não econômica, uma vez que ficou devendo para a Inglaterra e depois essa dívida foi transferida para os Estados Unidos. Temos aí o quadro do Pedro Américo e se você observar bem no canto inferior esquerdo, tem um boiadeiro ali. É quase uma senha do Pedro Américo para nos avisar que isso não foi uma batalha de fato. Porque, pelo que eu saiba, no meio de uma batalha, um boiadeiro não ia passar com os bois para tomar água no riacho. Está tendo um tiroteio no meu bairro, eu não saio para passear com a minha cachorrinha. Eu acho que o boiadeiro, no meio de uma batalha, também não sairia com seus bois para beber água. Entendedores entenderão. Se você quiser dar uma consultadinha nesta apresentação, ela está no link gg.gg R1, revisão 1, do oitavo ano, slides. Espero que você esteja muito firme para ter um segundo semestre cheio de aprendizados. Um abraço e até a próxima!